Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Sim, de início, ela foi comprada para ser mãe. Mas o que será da vida dela com o Severo daqui para frente? Olha, é lindo tudo que eu tenho para contar. Prepare o seu coração para as coisas lindas que eu vou contar. Tá tudo pronto. Mas antes o meu coração tem que agradecer o seu. Porque você encontrou o ícone do coração. E dentro do ícone do coração tem o cifrão, né? É a doação feita por amor. É o valeu demais. Valeu. Muito obrigado a você que tem ajudado. Você não imagina o quanto que você ajuda o canal a se manter de pé, gerando conteúdo, gerando empregos. Muito obrigado por tudo. Mas não se sinta mal você que não fez a doação, porque você já me ajuda demais quando escuta a história. A sua audiência já é uma grande ajuda. Acredite, é verdade. Mas você que contribui com um pouco a mais, ajuda ainda mais. Muito obrigado. Você sabe que há pessoas que moram em outros países e lá não tem o valeu demais. Então elas podem mandar os super stickers. Eu tenho recebido também. Se você quiser mandar um super stickers de qualquer lugar do mundo, inclusive aqui do Brasil, tá valendo. Mas vamos viver as emoções dessa história linda. Ei, Severo, a sua história é demais. Ouçamos. Daquele dia pra frente, eu e Severo, nós fomos nos apegando cada vez mais. Ele, mesmo recém-nascido, sabe? Parecia saber, parecia comunicar de fato o quanto ele gostava de estar ali comigo, do meu lado. Eu fui me entregando a ele com todo o meu amor, mas era um amor que vinha de dentro, verdadeiro, brotava do fundo da alma. Vinha do coração, era amor de mãe mesmo. E eu me dedicando cada vez mais a ele. Não é simples, sabe? Quem tem uma criança especial sabe que não é simples cuidar dessa criança. Mas eu o fazia com tanto amor que eu superava todas as dificuldades. Eu digo que as dificuldades não eram financeiras. Porque o senhor Emerval, o fazendeiro do Alto Longar, ele depositava dinheiro numa conta bancária em meu nome todos os meses. Dinheiro não faltava. Mas é o amor, é desse sentimento que eu falo. É o amor tão fundamental no tratamento e na lida da vida de uma criança. Esse amor é que não faltava. Esse também não faltava, porque eu tinha de sobra para entregar ao Severo. Severo tinha agora... O tempo passa. O tempo voa. Severo tinha quase 2 aninhos agora. E eu notei que ele passava a respirar com certa dificuldade com essa idade, perto da cidade. O levei ao Dr. Sebastião, um bom médico lá daquela capital. E depois de exames, o Dr. Sebastião me contou que, como toda criança que nasce com aquela síndrome que ele tinha,
Toda criança que nasce com aquela síndrome tem uma grande probabilidade em desenvolver doença do coração. Que de 30 a 40% destas acabam inclusive sofrendo de um mal congênito cardíaco. Infelizmente, o médico constata esse problema no coração do Severo. Era o caso dele. Nossa, eu fiquei tão triste, muito abalada depois da conversa com o Dr. Sebastião. Telefonei para a casa do Dr. Emerval e contei para ele sobre os fatos. Ele me perguntou o que eu queria fazer nesse caso. O filho era meu, eu sabia disso. Você, como mãe, quer fazer o quê? Senhor Emerval, olha, o doutor Sebastião disse que os recursos, mesmo aqui na capital, são poucos para um caso como o do Severo. Ele me orientou que o melhor para esse caso seria eu estar num centro maior, de mais recursos. Eu gostaria de ir embora para São Paulo. O que o senhor acha? Tá apoiada, Salete. Tá apoiada, pois lá. Deixa que eu vendo a casa aí na capital e lhe mando o dinheiro em sua conta. Fica tranquilo, que eu vou continuar depositando a ajuda de todo mês. Pode ficar sossegada. Se você vai para São Paulo atrás de recurso, acho também uma boa ideia. Né, Rosinha? Ela tá aqui do meu lado dando apoio. Vai sim, vai, Salete. E foi assim que eu e o meu anjinho Severo tomamos o ônibus com destino à capital dos paulistas. Chegando na capital, a primeira coisa que fiz foi buscar ajuda médica para a saúde do meu anjinho. Eu tinha uma carta e indicações feita pelo Dr. Sebastião, que tinha amigos por aqui onde ele tinha se formado. Fui muito bem atendida, mas as notícias não eram as melhores. De acordo com os médicos, o ventrículo esquerdo do Severo era bastante comprometido. E a previsão era de que eu deveria me preparar. Não seria uma criança que teria tanto tempo de vida assim pela frente. Sem até que eu perguntasse, um desses médicos disse que eu tivesse meu coração sempre preparado, porque meu filho chegaria à adolescência com boa sorte. Então que eu tivesse sempre preparada. Eu pensei, meu Deus, não é possível. Será que eu terei o Severo por tão pouco tempo comigo? Eu não gostei do que escutei, mas também aquelas palavras soaram um tanto ou quanto desafiadoras para mim. Eu tinha aquele firme propósito de fazer o Severo atravessar aquela marca da adolescência, de chegar a uma vida adulta. E eu embasava este meu propósito nos cuidados com ele, no carinho e no imenso amor que eu dedicava a ele. Seu Emerval cumpriu o combinado. Vendeu a minha casa lá na capital, depositou o dinheiro na minha conta, assim como enviavam uma ajuda de custo todos os meses. Só uma coisa, nem ele nem a dona Rosinha cumpriam. Eles não vinham ver o menino. Se nos 2 anos que eu fiquei lá em Teresina, eles apareceram umas 2, 3 vezes, aqui em São Paulo, eles nunca pisaram, nunca apareceram, embora continuassem ajudando financeiramente. Severo
Severo chegou aos 8 anos de idade. Foi um tempo marcante em minha vida, porque eu me lembro que nenhuma escola queria aceitar a matrícula do Severo. E eu, feito uma leoa, eu me pus à luta. Fui até na Secretaria de Educação. E a luta não foi em vão. Eu consegui a matrícula para o meu filho. Tudo bem. Ele tinha, mesmo devido à doença, suas limitações. Sim, ele as tinha. Mas ele tinha um grau de inteligência tal que permitiria o aprendizado para ele. E assim, o Severo se alfabetizou. Foi para mim de uma grande felicidade quando ele começou a escrever o nome dele. Severo. Ó, mãe, meu nome é com S do sapo. Severo. É com S do sapo, mas é com S também do sucesso. É com S, filho, de sadio, de saúde. É com S de sorte também. Essa palavra, essa letra escreve tudo isso, mãe? Escreve, Severo. Escreve direitinho. Olha o V, você fez direitinho. Tô muito orgulhosa de você. Parabéns, Severo, meu filho, parabéns. Eu já sei escrever o meu nome inteiro, mãe. E o seu também é fácil? Também começa com o S do sapo e do sucesso e da saúde, né, mãe? É isso mesmo, Severo. E em nossa vida tudo era comemorado, vibrado, porque tudo tinha mesmo um sabor de conquista e de grandes vitórias. Há um particular, e ele é importante que eu toque nesse particular. Muitos foram os homens que se interessaram por mim na minha vida. Mas aqueles homens viam a minha labuta com o Severo e logo se afastavam. Alguns simplesmente sumiam, do jeito que apareciam, sumiam. Outros chegavam a falar mesmo. Ô, Salete, eu quero ficar com você, mas o menino, a gente interna. Você nunca pensou em internar o menino? Dá muito trabalho, Salete. Não tá vendo, Salete, que não dá pra você assumir um casamento tendo que cuidar do menino com problema? Se fosse ainda uma criança normal. Olha, escuta aqui, pois ele é normalíssimo. Ele é meu filho, tá? E saiba, eu vou cuidar do meu filho até o fim. Até o fim. Ele é meu filho. Eu nunca que eu vou abrir mão dele por nada, e muito menos por você. Fui clara. E quantas foram as oportunidades de casamento que se esvaíam assim? Mas nada me importava mais do que ele, Severo. Era ele que me importava. Lembro-me agora do bolo. Do bolo que eu fiz para ele completar 15 anos. Chorei tanto. Aquele aniversário foi tão marcante para mim. 15 anos, eu lembrava das palavras do médico, que o Severo chegaria à adolescência com muita sorte. Será que o médico estava certo? 15 anos ele completava. Pensei nesse dia, olha, graças a Deus, muita sorte ele tem. Mas ele tem muito mais do que isso. Ele tem muito amor. E é esse amor que vai fazer a diferença. E vi com felicidade Severo comemorar os
15 anos, com aquele bolo e a presença de amigos. E ele, muito bem desenvolto, havia se desenvolvido bastante. Vi então Severo atravessar aquela fase da sua vida. Chegou a vida adulta. Chegou a vida adulta. Ele começa a se tornar para as pessoas o exemplo de síndrome de Down. Era esse de fato o problema. Ele se torna um exemplo de síndrome de Down bem cuidado e que se desenvolvia, óbvio que com dificuldades, mas se desenvolvia, o cérebro se desenvolvia. Vida adulta e Severo só me dando alegrias. Aquela previsão médica estava furada, graças a Deus. Porque na vida adulta eu cheguei a pegar uma fase que o Severo queria namorar. E eu achei que ele tinha todo o direito de namorar. Foi quando ele conheceu uma outra menina com síndrome de Down, de idade parecida com a dele, a Mônica. E o meu filho teve a felicidade de namorar com a Mônica. Eu achava muito linda a maneira como eles namoravam, a pureza. Porque o síndrome de Down, ele mantém aquele lado infantil pela vida fora. Tô namorando, mãe. Ele, quando estava com a Mônica, que ele segurava na mão da Mônica, ele achava que era necessário ele me falar. Porque para ele não estava explícito o namoro, então ele tinha que dizer: tô namorando, mãe. Né, Mônica? A Mônica confirmava com a cabeça. E era uma alegria ver a felicidade dele com a Mônica. Os pais da Mônica também ficavam felizes com a presença do Severo na vida dela. Quando o Severo completou 34 anos, dias depois eu recebi um telefonema. Era lá do Piauí. Ligação do senhor Emerval. Durante aqueles anos todos, ele jamais deixou de ajudar. Mas jamais ele tinha vindo por uma visita. Era uma ligação do senhor Emerval. Raramente ele telefonava, mas ele ligou. Continuava religiosamente fazendo os depósitos na minha conta todos os meses, mas não nos procurava. O telefonema era importante. De fato era. Dona Rosinha estava muito doente. Um câncer nas mamas. E a doença, o câncer de mama, tinha avançado. Ô Salete, ela quer ver o menino. Agora ela quer ver o menino. Você tá me entendendo, né? A doença tá muito avançada. Ela quer ver o menino antes que Deus leve a Rosinha. Você pode trazer o menino aqui? Eu te mando a passagem, você vem de avião. Por favor. Olha, o que você responderia? Seja sincera, sincero, o que você responderia
Porque no fundo, eu tinha ainda um bom relacionamento com eles. Eu não sei se vou frustrar alguém, mas eu respondi que sim, que eu faria a viagem. Seu Emerval me pediu e orientou onde eu deveria buscar as passagens. E ao final, para confirmar minha ida, que eu tivesse, ele usou a palavra misericórdia. Tenha misericórdia, Salete. Faça isso. Eu não podia negar. Embora naqueles 34 anos jamais tivessem dado qualquer carinho para o Severo. Assistência financeira, sim. Carinho, não. Presença, muito menos. Eu iria com o Severo. E dentro do que me era possível, eu fui preparando a cabecinha do Severo para aquele encontro. Eu dizia para o Severo que nós iríamos visitar uma mulher doente, uma senhora doente. E que aquela mulher, por estar muito doente, ela tinha o hábito, o costume de chamar todo mundo de filho. Ela se sentia mãe de todo mundo. Ele, Severo, quando a visse, provavelmente ela iria achar que ele, Severo, também fosse seu filho. Essa história fazia ele rir. Ela pensa que eu sou filho dela, mãe. Pensa. Ela pensa assim de todo mundo, filho. Você não diz pra ela que ela não é a sua mãe, tá? Senão ela fica triste, mãe. Fica triste. Ela tem esse costume. Porque ela tá doente. Então ela diz que todo mundo é filho dela. Entendeu? Provavelmente ela vai te chamar de filho também. Cada uma, né, mãe? Cada uma, né, Severo? Mas eu sei, mãe, que a minha mãe é você. É você que é minha mãe. Lógico, Severo. Lógico. Sou eu. Sou eu que sou sua mãe. Na frente dele eu ri também. Mas depois eu corri até o banheiro para secar minhas lágrimas e lavar meus olhos. Nós vamos fazer a viagem depois de amanhã, você vai gostar. De avião, de avião, Severo. Finalmente chegou o dia da viagem. O que ele curtiu, o que ele amou, a ida ao aeroporto. Depois, dentro do avião, ele ficava admirado, olhando para tudo que é canto, botãozinho. Pela janela, ele sentou na janelinha. E quando o avião decolou, ele... que frio que dá aqui. E ele começou a olhar. E lá de cima, quando o avião ganhou altitude, ele... não sei porquê. Ele cismou que era a casa da... A Mônica era a namorada dele. Lá de cima ele falou... A casa da Mônica lá, mãe. Eu falei... É a casa da Mônica. Ele tinha essa alegria dentro dele. Natural. Finalmente, pousamos no Piauí. Depois de 34 anos, eu voltava. Havia crescido a capital. Enquanto o táxi circulava, eu tinha passado por pelo menos uns 4, 5 mercados do senhor Emerval. Ele tinha entrado para esse ramo de mercados.
supermercados. Tinha um nome específico, mercados, e eu sabia. Eu contei uns 4, 5 pelo caminho. Ele também havia progredido bastante. Dei o endereço ao taxista quando ele parou naquela casa, uma verdadeira mansão, pintada nos tons de laranja. Eu nem acreditei. Nossa, como eles tinham enriquecido, que casa linda. Severo, dentro da sua inocência, perguntou, porque quando ele viu a casa assim muito grande, né? Ele perguntou dentro da inocência dele: é um hospital, mãe? De tão grande que a casa era, representava, é um hospital, mãe? Quando descemos do táxi, seu Emerval veio ao nosso encontro. Era outro homem. Cabelos grisalhos, a pele sulcada pelas rugas. Ele tinha envelhecido bastante em 34 anos. E ele não tirava os olhos do Severo. Ele ficava olhando para o Severo. Foi quando ele, se dirigindo a mim, falou: é esse o menino, Salete? Sim, seu Emerval, é esse o menino. Nossa, tá forte, bem cuidado. Parabéns, Salete. Obrigada, seu Emerval, mas esse é o menino, o meu menino, né? O meu amado filho, seu Severo. O meu amado filho. Né, filho? Eu sou filho dela. Ah, bacana sua mãe, né? Ela é bacana. O nome dela começa com S igual o meu. De sorte, de sucesso e de saúde, né, mãe? E Emerval começa com o quê? Emerval é letra E. É E. Do que é o E? Mãe, é escola de história. É de história. Quando é com E, você sabe. É uma história que não é de verdade. O seu nome começa com E de história que não é de verdade. Eu notei os olhos do seu Emerval marejados de lágrimas. Ele nos convidou a entrar. Quando pisamos na sala, levei um susto. Severo viu uma foto onde estavam os demais filhos do senhor Emerval: Sival, Sandra e Sodré. Severo correu até a foto, parou em frente à foto e apontou com o dedo e falou: meus irmãos, mãe. Meus irmãos, mãe. Falou rindo. Eu percebi que era brincadeira dele, que ele brincava, mas eu fiquei pasma. Seu Emerval também me olhou incrédulo, sem acreditar no que ele estava ouvindo. Eu olhei para o Severo e indaguei: seus irmãos, filho? Esses aí são seus irmãos? Brincando, mãe, brincando. Você não falou que a mulher fala que é mãe? Eu também estou brincando que são meus irmãos, mãe. Eu fiquei passada com a brincadeira do Severo, da associação feita por ele. Não era comum. Ou aquilo tinha uma profunda sabedoria, ou uma profunda espiritualidade. Cada um fica com a sua própria interpretação. Seu Emerval também ficou perplexo. Recuperado o fôlego, o seu Emerval nos conduziu
até o quarto. Primeiro entrou seu Emerval e anunciou para Dona Rosinha: eles chegaram, Rosinha. Eles estão aí. Ela estava semideitada. Os travesseiros sobrepostos faziam a vez do encosto de uma poltrona. Avisada pelo seu Emerval, ela olhou na nossa direção. Estávamos à porta. Senti que seus olhos passaram por mim, mas se fixaram em Severo. Ela ficou olhando para o Severo por um bom tempo, assim, olhos fixos nele por um bom tempo, tanto que, dentro da sua eterna inocência, Severo, ele desviou o olhar, olhou para mim e falou: ela não para de olhar para mim, mãe. Ele ria enquanto falava, eu ri também. Dona Rosinha aproveitou a descontração e falou: Severo, vem cá me dar um abraço. Vem cá, Severo, me dá um abraço. Ele olhou para mim como a perguntar: posso, né? Eu entendi o Severo, ele não precisava falar. O amor me fazia entender o Severo. O olhar dele eu entendi, era tipo: posso? Eu fiz assim com a cabeça: vai. Ele foi em direção a ela. Se abraçaram. E quando se abraçaram, eu ouvia os soluços da Dona Rosinha. Notei que o seu Emerval também chorava. Eu chorava do outro lado. Dona Rosinha só chorava, nada dizia. Quando o Severo se saiu com essa: a senhora não vai pensar que eu sou seu filho? A Dona Rosinha não acreditou no que escutou e procurou por mim em busca de uma explicação, e eu falei: é verdade, Severo. Ela sempre pensa que todo mundo é filho dela, né, Dona Rosinha? Né, Dona Rosinha? Ela entendeu o meu toque. Ah, penso sim. Eu penso que todo mundo é meu filho. Então você é meu filho, Severo. Você é meu filho também. Meu amado filho, Severo. Você também é meu filho, Severo, meu amado filho. Falava isso e chorava ainda mais. Severo, dentro da sua simplicidade, ria e procurava por mim, como quem achasse engraçado ser chamado de filho por Dona Rosinha. Engraçado, né? Engraçado a vida. Foi muito emocionante aquele reencontro. Permanecemos em casa de seu Emerval e de Dona Rosinha ao longo de 9 dias. Durante esse tempo conversamos muito. Dona Rosinha desabafou comigo que assim que ela soube da doença, do câncer de mama, ela passou a ter um sonho. E esse sonho era muito significativo. O sonho era assim: ela queria dar de mamar para um filho seu recém-nascido, mas os peitos dela não tinham um bico, nenhum e nem outro, nem auréola, nem bico e nem auréola. E a criança ficava chorando com fome. Ela se desesperava de ver o filho gritando com fome e sem poder dar o peito, porque não tinha saída para o leite. Ela sentia que tinha leite dentro, mas não tinha saída para o leite.
ela ficava tão desesperada no sonho que ela enfiava as unhas para furar as tetas para que o leite pudesse sair. Mas o leite que saía, ele se perdia, a criança não conseguia sugar. E depois esse leite saía misturado com sangue. Quando começava a sair sangue com leite, ela acordava assustada. Ela relacionava o sonho a Severo. E por isso fez questão daquele contato, de implorar para que se trouxesse o Severo. Ela precisava vê-lo antes que o pior lhe acontecesse. Ficamos na casa por 9 dias. Mas depois não houve mais condição, uma vez que Severo precisava passar por uma bateria de exames. Já tinha sido marcado anteriormente, eu desmarquei, marquei de novo. Então tem uma hora que não dá para esperar. Exames importantes sobre a saúde do seu coração. Mas nesse tempo, soube dos outros 3 filhos do casal. Eles estavam todos casados e ninguém morava por ali, no Piauí. Estavam todos morando no Rio de Janeiro. Nem mesmo o próspero negócio de supermercados do pai havia interessado aos filhos por lá. Dona Rosinha e seu Emerval estavam sozinhos já há mais de 5 anos. Os irmãos nada sabiam da existência do Severo, nada. 2 semanas depois da nossa volta para São Paulo, já havia 2 semanas que tínhamos voltado para cá, eu recebi um novo telefonema do seu Emerval, dando conta do falecimento de Dona Rosinha. Não comentei nada com o Severo para não complicar ainda mais a sua cabecinha. Não comentei nada. Nada. Quanto a seu Emerval, depois que ele ficou viúvo, ele passou a vir, a nos fazer visitas periódicas. De repente vem a cada 2, 3 meses, mas vem. Em todas as vezes que vem, ele agradece a minha lealdade e fibra no trato com o Severo. Sinto que ele olha para Severo com vontade de chamá-lo de meu filho. Mas eu não quero que nada seja forçado. E se um dia acontecer, que aconteça espontaneamente. Agora, no mês de maio, o Severo completa 40 anos. Para quem ia viver só até a adolescência, é uma sobrevida e tanto, né? É uma grande vitória. 40 anos. Ah! Eu e a família da Mônica vamos promover o casamento dele com a Mônica, dentro do que é possível chamar de casamento, mas eles querem se casar. Ele e a Mônica. Passou a ser o sonho deles. Quanto a mim, eu nunca me casei. Não deu certo, nem daria. Mas a presença do meu filho em minha vida jamais permitiu que algum dia eu sentisse solidão. Porque eu deixei para o final da minha carta para fazer esse tipo de comentário, porque esse comentário ele só vai poder ser compreendido de fato por alguém que esteja me ouvindo e que seja pai ou mãe de um síndrome de Down. O que eu vou dizer é muito sério, mas não existe pai e nem mãe no mundo que possa ser mais feliz do que
o pai e a mãe de um síndrome de Down. Não existe um pai ou mãe mais feliz, porque você tem uma eterna criança. Você tem do teu lado uma eterna criança, com toda aquela pureza. Tem muita gente que diz, olha, a melhor fase do meu filho comigo era quando ele fazia aquelas gracinhas. Tem muita gente que diz isso, pais de pessoas normalíssimas. A melhor fase era quando ele fazia aquelas gracinhas, quando ele era menino, ela era menina, era inocente. Vocês imaginem que quem tem um filho com Down tem um filho assim eternamente. Eu rio com o Severo desde sempre. Desde sempre. Mas nunca enfrentaram dificuldades, 1 milhão delas. Especialmente a doença dele, que é uma coisa que sempre me preocupou a vida toda. Mas é uma coisa tão impressionante que um especialista de coração, ele nem é brasileiro. Ele tinha vindo para estudar alguns casos e estava estudando o caso do Severo. Ele falou que o problema do ventrículo dele esquerdo, se acredita que o coração acabou encontrando caminhos circulantes para a irrigação do sangue, que não os naturais, e esses caminhos foram encontrados exatamente pela vontade que se tem de viver, pelo milagre da vida. Não é impressionante isso? É impressionante. O Severo gosta de viver, ele gosta da vida. Foi a explicação dada pelo especialista médico. E disse esse especialista que toda pessoa que gosta da vida, a tendência é sempre encontrar caminhos novos. A própria vida se incumbe disso, a própria natureza humana se incumbe de encontrar alternativas para a sobrevivência. Esse comentário eu acho muito necessário, porque nesse momento, nesse particular, eu não quero que a minha carta suscite ódio nas pessoas. Às vezes eu tenho medo que quando eu conto, as pessoas se prendam única e tão somente na rejeição dos pais biológicos do Severo. Por favor, a minha história não se presta a isso. Óbvio que tem isso também, porque senão não teria sentido. Mas o que tem de principal é o amor. É o encontro do amor e das pessoas. E foi o amor que me trouxe com o Severo até aqui. E é o amor que continua permeando nossas vidas. É o amor que me faz aceitar as visitas do Sr. Nemerval e admitir que um dia ele possa falar para o filho que ele é o pai dele. Eu não sei quando vai acontecer, se é que vai acontecer, mas um dia, se acontecer, eu estou preparada, eu estou pronta. E termino parabenizando você, que é mãe ou que é pai de um síndrome de Down, de uma criança especial, porque você experimenta a emoção minha de todos os dias de ter ao seu lado uma eterna criança. O que você está escrevendo aí, mãe? A nossa história, Severo. A nossa história, mãe. E você vai mandar para quem? Pro Paulinho Boa Pessoa, Severo. Paulinho Boa Pessoa. Eu acho engraçado o nome dele. E é mesmo. Essa é a minha história. Quero o seu comentário. Se inscreva no canal. Manda o seu valeu. Ajude. E comente. Eu quero ler todos os comentários.